tarde a quem chegou agora um pouquinho depois. A gente estava aqui elevando nossas consciências com a recitação. Quando começou tinha um grupo de pessoas, depois eu fui percebendo que a sala estava enchendo. É interessante, né? A gente às vezes entende alguma coisa, o problema é quando a gente quer entender. Talvez não seja muito uma coisa de querer entender. Quando a gente não quer entender e simplesmente vive, talvez a força do momento seja mais intensa. Mas eu estava ouvindo ali o André recitar, e algumas coisas de repente ele falava e eu percebia, já ouvi isso. Namastê, quem nunca ouviu, né? O Shanti. Dizem que tem uma paz que não é para ser compreendida. Dizem que tem uma paz que está além de qualquer compreensão. Às vezes a gente sente alguma coisa e parece que a gente quase se transporta. E às vezes transportado a gente tenta entender. Parece que quando a gente se propõe a entender, a gente sai daquele local onde conseguiu chegar em um instante que está fora do tempo. Mas tocou. Esse toque parece que transforma um pouco, né? E eu não sei, eu estava me sentindo um pouco como nos momentos em que a gente pode se encontrar com amigos em volta de uma fogueira, numa praia, olhar as estrelas e de repente perceber que não tem tempo. Alguma coisa mágica parece que está acontecendo e parece que você está conectado com uma força, com uma energia que não tem palavra nem compreensão. Tem só vida. Tem só pulsar. Eu acho que tem momentos especiais na vida de todos nós. Eu estava esses dias com um amigo que estava lembrando um outro amigo que lembrava uma citação. Eu não vou me lembrar da citação, mas a ideia é que existem momentos. Mas a ideia é, todos os momentos são momentos. A vida é plena de momentos especiais. Talvez nós não estejamos atentos para a especialidade de todos os momentos. Mas de repente a gente está atento. E tem momentos como esses em que a gente é convidado a estar junto e a gente vai. E de repente a gente já nem sabe mais quem é. E quando volta, é a Jo dizendo assim, parou por quê? Por que parou? Eu ouvi assim também, e isso era, eu acho, o fecho, né, André? E esse é um mantra que de algum modo me inspira. E é um mantra, como você nos colocou. Ainda que seja uma sílaba, ou ainda que seja o todo sem uma sílaba, é um mantra. Eu tenho procurado estabelecer momentos meditativos que começam e se encerram com a ideia do fechamento que você nos trouxe, se eu bem pude perceber. Às vezes a gente inclina ou declina, e a Cidinha me lembra não baixar muito o tom de voz. E eu acho até que tem uma arte muito especial na questão do mantra, não só na correção da pronúncia, talvez mais do que na correção da pronúncia, na intenção ou na não intenção, na impessoalidade da intenção. Talvez na visualização perceptiva daquilo que nos chama. Mas a minha inclinação, declinação faz um pouco diferente o trazer o teu fecho. E eu lembro assim, Loka samasta Sukhino Bhavantu. Eu acho que você terminou assim, né? Eu tenho uma outra amiga que estava dizendo assim, tem momentos de felicidade. Mas não é felicidade. É mais do que felicidade. Eu não sei nem como dizer, não está no que eu posso dizer. Talvez esse fecho seja um exortar e
uma dedicação. Se a gente percebe algo, toca algo, se a gente toca e continua tocando sem perceber que está tocando, talvez antes de querer perceber que a gente está tocando, a gente pode simplesmente render um tributo. Que todos os seres, em todo o universo, sejam felizes para sempre. Não a felicidade do tempo, não a felicidade que tem nome, não a felicidade que tem endereço, não a felicidade que precisa de algo, mas esse mais que felicidade, essa coisa que não tem nome, que não é de ninguém, que está todo o tempo, embora não seja do tempo, aqui, que ela possa tocar todos. E que tocando todos, que os seres percebam. Percebam que tocam. E quando eles percebem que tocam, no momento que voltam, que guardem a lembrança. Há algo. Tem alguma coisa por trás daquilo que as pessoas chamam vida. Eu percebi alguma coisa. E eu volto. Talvez eu volte tentando viver de novo. E talvez seja estranho eu perceber que quando eu quero viver, esse querer talvez seja em si um impedimento. Mas se eu não esqueço daquilo que eu vivi, e de repente percebo que, embora alguma coisa dentro de mim me impulsione a encontrar aquilo, num dado momento eu encontrei de novo com amigos. E quando eu encontrei com amigos, eu pude, num instante, deixar cair as coisas que eu preciso tentar vestir para me afirmar no mundo. Num momento aquilo tudo fica de lado, porque só tem amigo, fogueira e estrela. E quando a gente menos espera, a porta abre de novo. E talvez eu perceba que, opa, tem alguma coisa de novo que pode ser experimentada. Sem querer experimentar, a gente chega de novo em alguma coisa. E talvez, na sucessão de nossas vidas, a gente possa guardar com carinho memórias de momentos. O sábio diria, a vida é toda cheia de momentos únicos. Mas na nossa memória nós temos momentos em que não somos, mas estamos. Talvez chegue um momento em que a gente tente procurar um caminho que nos leve a um vibrar e a um viver e a um perceber do real. Nosso encontro regional nesse semestre está dedicado a uma série de encontros reflexivos tentando aprofundar o que poderia ser apresentado como uma, talvez, das mais preciosas gemas, das mais preciosas joias da literatura ocultista, que chega ao mundo nesse ciclo, para a nossa humanidade, com o título Luz no Caminho. Dizem que ele é muito mais antigo do que o momento em que ele chega até nós.
Ele chega até nós nos primeiros anos da fundação da Sociedade Teosófica, em 1885, apresentado por uma teosofista chamada Mabel Collins, que não é autora, mas que, num estado de concentração, de meditação, de comunhão, com um ser de grande evolução, recebe uma visão perceptiva de palavras que se apresentam como regras. Um outro amigo me disse, nós fizemos a apresentação desse seminário dividindo o livro em slokas, mas talvez antes de uma divisão em slokas, nós fizemos a divisão dos estudos em regras. Dizem que tem algumas regras a serem seguidas por todos os discípulos. O livro vai começar assim. Esse livro que se perde na história, que acompanhou outras humanidades, acompanhou outros ciclos, diz que existem umas regras feitas para todos os discípulos. Estas regras foram feitas para todos os discípulos. Segue-as. Assim ele se abre. Com um preâmbulo, com um introito, com um convite inicial e com uma apresentação de uma sequência de 15 regras muito antigas, que compõem a primeira parte, que será tratada amanhã, e 15 outras regras muito antigas, que compõem a segunda parte, que vai ser tratada no sábado. Dizem que ao longo do tempo, essas regras antigas que eram colocadas muito diretamente. A primeira diz assim, mata a ambição. A segunda diz assim, mata a vontade de viver. Mata a vontade de conforto. Regras. 1, 2, 3. Ao longo do tempo, ao chegar até nós, teriam sido complementadas com algumas notas ilustrativas que talvez transformem algo não tão facilmente compreensível em alguma coisa que nos auxilia num processo meditativo. Logo de cara, quando a gente pega a luz no caminho, se a gente se propõe a estudar, a ler, a tentar entender, a gente percebe, opa, isso aqui não é um livro comum. Tem alguma coisa aqui. Dizem que uma coisa é a gente estudar um livro. Outra coisa é a gente meditar um livro. Outra coisa talvez seja a gente sair de um pragmatismo, se é que a meditação pode ser pragmática, e tentar entender o que significa um viver meditativo, que possa eventualmente implementar aquilo que está servindo de uma inspiração para os nossos estudos. E talvez a gente possa perceber que Luz de um Caminho é um livro dessa natureza, que nos inspira a ler, meditar e viver. Tentando compreender o que é apresentado diretamente, com o auxílio do mestre de sabedoria que trouxe algumas notas, e com o auxílio do mestre, que no tempo em que o mestre talvez fosse aquele que recebeu no primeiro momento como discípulo essas regras, passou a compreendê-las e vivenciá-las. E que teria incluído algumas regras adicionais das antigas, no conjunto das regras clássicas muito antigas. Então, Luz no Caminho é um conjunto de regras que se perde na noite dos tempos, complementado com notas explicativas e com algumas regras adicionais,
trazidas para nós. O que é um discípulo? Quem é um discípulo? É dito que Luz no Caminho seria um livro de não tão simples compreensão. Porque sua compreensão exige daquele que busca compreender não uma mente linear, racional, mas talvez um toque de intuição, de inspiração e de ousadia. Por que ousadia? Porque talvez num dado momento se possa perceber que a compreensão real dele, e eu me excuso aqui em tentar colocar como compreensão real, porque talvez existam compreensões e compreensões e compreensões, e quem é que pode dizer qual é a compreensão real? Mas talvez uma compreensão um pouco mais ampla, um pouco mais clara, se faça não quando a gente simplesmente lê, mas quando a gente, ousando, tentar experimentar viver, busca viver e refletir sobre nosso caminhar. Então, existem graus perceptivos. Graus perceptivos desafiadores porque ele é todo escrito naquilo que nós podemos chamar paradoxos. Luz no Caminho é fundamentalmente um livro escrito com paradoxos. E de algum modo é dito que o desafio da vida espiritual é um desafio de suplantação dos paradoxos, superação dos paradoxos. Mas o que é um paradoxo? Tem uma passagem também nas regras, nós vamos ver isso na sequência dos nossos encontros, em que é dito assim, a frase exata não é essa, mas a ideia possivelmente seja, e caso algum irmão queira me ajudar, sinta-se à vontade, mas a ideia que eu quero passar nesse momento é a passagem que diz assim, não viva nem no passado e nem no presente, mas no eterno, no atemporal. Isso em si não é a questão da paradoxalidade que eu quero trazer para vocês, mas um convite para a gente perceber o tipo de instigar que Luz no Caminho nos faz. Porque talvez num primeiro momento, numa primeira leitura, nossa capacidade reflexiva de tentativa de entendimento do mundo nos diga, não viva no passado nem no futuro. Centra-te no presente. Encontra o agora, mas ali está. Nem no presente. Mas no atemporal. Talvez o presente seja um presente, se vocês me desculparem. Um presente que se apresenta como porta. Um presente que se apresenta como porta no tempo para uma coisa que está fora dele. Existem momentos únicos e a vida é toda cheia de momentos únicos, mas nós não estamos nesses momentos únicos. Eu tenho uma amiga que diz assim, os pássaros estão cantando o tempo todo, mas nossa consciência não está ali. Quando a gente percebe o pássaro que canta, a gente chegou. Mas ele já estava lá. A gente talvez até tivesse, mas algo em nós não estava. Quando a gente chega, eventualmente a gente tem uma porta.
que leva para uma outra coisa. Há quem diga que não tem outra coisa. Mas a percepção, ela se amplia. Há quem diga que, e isso foi Plotino, quando eu percebi, não era mais eu que percebia, mas ele, aquele, em mim, que percebe. Não sou eu aquele que vê, mas ele, que em mim está, é aquele que vê. É dito que possivelmente alguns seres tocaram alguma coisa, tocaram uma percepção que está no atemporal. Vibraram na paz incompreensível. Foram transformados pela paz. Perceberam a vida. Tornaram-se o amor. E voltam. Não é um ser. Não é um alguém. Mas de seres e de alguéms que tocaram esse algo e que retornaram, nós eventualmente podemos ouvir algo. Ter o mérito e a possibilidade de partilhar algo da percepção deles. E eu não sei se vocês conseguem perceber a filigrana, que pode ser percebida no nosso viver e pode ser percebida quando a gente reflete sobre o Dharma, sobre a verdade apresentada pelos seres que tocaram a luz e que são a expressão viva da luz. Uma coisa é ter a experiência, outra coisa é falar sobre a experiência. Uma coisa é a nossa vivência, que não é nossa, mas se expressa e perpassa nosso ser, ainda que jamais tenha deixado de ser a atemporalidade. Outra coisa é a nossa reflexão acerca do que não tem nome, daquilo, do incompreensível, do mistério, do vazio, do silêncio. Talvez a gente possa, e ao longo do tempo, várias tradições dizem, a realidade é essa incompreensão. A realidade é esse mistério, a realidade é esse silêncio, a realidade é esse vazio. O que precede o ser, que antes de ser é uma seidade como potencial. O que é esse manifestado? Causa sem causa da manifestação que sustenta a manifestação e que perdurará, ainda que a manifestação se extinga. Isso talvez, se vocês me permitirem, poderia ser chamado de uma realidade, de uma verdade, do real, da vida ou do amor. Nenhuma palavra expressa o que é. Algo há, além de qualquer manifestação e além de qualquer dualidade, além de qualquer expressão. Algo há. A percepção desse algo, quando gera palavra, quando gera expressão, não é o algo, mas a lembrança dele. Na tradição grega, e Luz no Caminho teria sido apresentado ou impresso na percepção mental de Mabel Collins por um mestre de sabedoria conhecido como Hilarion, que teria tido
experiências de vida greco-romanas. Na tradição grega, é dito que quando a gente está mais perto daquela realidade, isso não é a realidade, mas talvez seja o mais claro que nós consigamos expressar acerca dela. Você teria o que os gregos chamam de episteme, de um fundamento. Mas talvez possamos dizer que, quando vários seres tocam algo, partilham suas experiências e conseguem perceber que estão guardando numa memória uma experiência que, embora única, é comunicante, você tem uma base, você tem um fundamento. Não é a coisa, mas está apontando para aquilo que é. A gente tem um segundo nível. Um segundo nível talvez seja daqueles que ouvem aqueles que tiveram uma experiência e puderam, em algum modo, colocar a sua experiência em palavras. Escuta. E quando a gente escuta, a gente interpreta. Quando a gente interpreta, a gente cria uma percepção que nos dota de uma possibilidade de tentar falar, eu estou falando daquela coisa. Eu também estou falando daquela coisa é assim, aquela coisa é assado. Talvez aquela coisa seja, ao mesmo tempo, tudo aquilo e nada aquilo. Os gregos vão dizer, a gente está num âmbito de idóxia. Paradoxo vem disso, dessa palavra. Algo que está além desse tipo de visão. Tem algo para além daquilo. E a gente pode tentar chegar. Os budistas, ainda na tradição dos mantras, às vezes, em algumas linhagens, gostam também de ter suas meditações dizendo Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhiswa. Além. Mais além. Além do além. Só a gente pode chegar. Não precisa ficar em dóxia. Não precisa prender-se em episteme, que na tradição hinduísta seria talvez um maya. É a expressão viva da vida além da vida. Mas talvez haja algo além do que está além e que pode ser encontrado. É dito de algum modo que Luz no Caminho, que não é um livro comum, foi escrito para todos os discípulos. Na tradição ocultista disse que entre Deus, se assim nós nos permitimos falar, e o humano, não existe nem um vácuo e talvez nem um vazio, mas hostes de uma corrente evolutiva que não deixa nada ou espaço algum. Às vezes a gente imagina que a evolução culmina no humano e talvez ela tenha um esplendor único no humano, mas não é nada senão o prenúncio e a abertura de algo além do humano. A tradição hermética vai dizer que Deus é o humano imortal e o homem é o Deus mortal, e que talvez não exista nem dualidade, senão apenas uma incompreensível completude. A porta que abre
o porvir, a partir do humano, se dá naquilo que nós chamamos de discipulado. Talvez o discípulo seja o ser que tocou, e que tocado sentindo, entende que não vive mais para si. O que orienta nossas vidas? Por que ou para que nós vivemos? O que nos interessa? Há coisas que nos interessem? Vivemos nós por coisas que nos interessem? Os budistas dizem que há um momento em que o ser não vive mais para si, e não vivendo mais para si, ele faz um voto de permanecer, servindo todos os demais. Ainda que ciclos venham, ele renuncia ao que talvez fosse do seu merecimento, entre aspas, um descanso. E essa tradição diz que existem os bodhisattvas, os renunciantes. E Shantideva, num dos seus escritos, nos lega uma preciosidade que chega aqui em português com o nome Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. Eu digo isso porque se Luz no Caminho foi escrito para todos os discípulos, e pelas circunstâncias mais variadas chega nas nossas mãos, a ponto de nos permitir estarmos aqui em Curitiba hoje reunidos para tentarmos refletir e compreender um pouquinho mais o que ele nos traz, com certeza não foi em vão, ainda que possivelmente nós não sejamos discípulos. Talvez nós possamos ter um quê de inspiração no nosso viver que nos leve a tentar viver como se discípulos fôssemos. Tenho um amigo na Sociedade Teosófica que gosta de dizer: ainda que eu não seja um Chela, eu posso buscar viver como se Chela fosse. Isso é uma inspiração que com certeza nos traz luz no caminho. Às nossas mãos. Ainda que tu não sejas um discípulo. E esse livro para os discípulos foi escrito, não é sem razão que às tuas mãos ele chegou. E talvez não é sem razão que não só chegando, tu crias a possibilidade de tentar compreendê-lo melhor. Para que ele não seja a página, o livro mudo, com páginas fechadas na tua vida. Mas mais do que isso, e ainda que ele não tenha ideais distantes demais do teu viver, e embora distante ele possa estar, tu podes perceber que pode tentar vivê-lo, ainda que um pouco. A gente pode tentar pensar o que nos motiva a viver. Se a gente volta a tentar falar sobre o Chela, sobre o discípulo é aquele que tocou alguma coisa, que percebeu a realidade insubstancial, que permanece na substância, que sustenta a substância, que perdura, que é e que nos faz unos. Ele é o ser que agradece e percebe que não lhe cabe nada mais senão fazer aquilo que lhe cabe e auxiliar todos os demais a também percebê-lo. Eu gosto de ouvir o ideal que motiva o coração do tibetano. Uma amiga teria me dito: nós não temos talvez outra causa pela qual vivemos, senão para auxiliar todos os nossos irmãos a alcançarem a iluminação e a libertação. Nós não vivemos para nos iluminar. Nós vivemos para ajudar os nossos irmãos a alcançarem a iluminação.
Há quem diga que nessa tradição tibetana, o mantra que lhes é mais próximo, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. É um ponto de conexão. Com o coração, com o Buda, na tradição tibetana, com o Amitabha, que de algum modo talvez esteja correlacionado com a evolução nesse planeta. Com o todo que somos, e que está sendo construído a cada dia, a cada momento, a cada instante. Talvez exista um caminho para ligar o coração desta humanidade que está dentro de cada um de nós nesse coração. E esse mantra está mexendo com o que eles chamam de bodhicitta. Coração-mente. Tem um coração-mente. Tem um coração-mente vibrando. Tem um coração-mente vibrando dentro e fora de nós. Nós estamos construindo essa ligação. Se a gente percebe um pouquinho disso, talvez chegue um momento em que a gente perceba que, e me desculpem a liberdade de trazer um outro livro, dizem que eles vêm de uma mesma tradição tibetana, transhimalaika. Luz no Caminho faria parte do livro dos Preceitos de Ouro. Um outro livro de uma tradição tibetana que se chama Voz do Silêncio, que num dado momento diz: viver para si é viver para a ilusão e para o sofrimento. Viver para si é viver para a ilusão. Talvez em um dado momento a gente não se preocupe em compreender, mas a gente perceba. E a gente tem que se empenhar. Talvez em um dado momento a gente possa estar se colocando como um verdadeiro discípulo ou aspirante, entendendo que a nossa vida não é nossa. Nossa vida é um tributo para o ser, que se expressa através dos seres. Dizem que ela vem da raiz disciplina. Dizem que, num dado momento, Arjuna expressa o que é o discípulo. E dizem que expressar o que é o discípulo significa estar preparado para aprender. De algum modo, isso pode ser ilustrado também de um modo poético, quando a gente lembra do Fernão. Alguém lembra do Fernão? Ele talvez tenha nome e sobrenome, que é o Capelo Gaivota. Aquele que não estava muito tranquilo em viver como todos viviam. Aquele que não estava tranquilo em ter aquele alimento que é necessário, mas não é o que alimenta. Aquilo que é o lixo que o mar trazia, não é o que ele buscava. Falta alguma coisa. E porque faltava alguma coisa, ele tentou encontrar. E de repente ele percebeu que atingiu um outro grau perceptivo da vida. E ele não esqueceu que tinham outras gaivotas que estavam lá. E o que lhe cabe senão mostrar? Ei, vem ver. Vem viver. Talvez vocês conheçam a história e saibam que ele é rechaçado, porque como é que você vai dizer que a vida é isso que eu não compreendo? Para mim a vida é isso, a vida é tristeza, a vida é sobrevivência, a vida é sofrimento, a vida é
A vida é isso aqui, é competição. E ele diz, não, vem ver. Mas não segue. E ele talvez tenha percebido que não é querendo trazer os outros assim, dizendo, vem. Ainda que o propósito da sua existência seja viver para auxiliar os demais. Cada um tem o seu tempo. Porque cada um tem a sua conquista. E essa conquista tem que ser alcançada no seu tempo. Por si. Mas o que eu queria dizer é que tem um momento em que Fernão, o Capelo Gaivota, que assim como Arjuna, se torna receptivo ao aprendizado, encontra Siang, como Arjuna encontra Krishna. Como Hermes encontra Poimandres e vibra na nous, no atemporal, em um estado em que talvez aquele que já não vive mais para si, mas percebe que sua vida é um tributo, encontra poeticamente aquele que lhe dá a vida. Um mestre. Aquele que lhe ensina não só a encontrar de novo aquela porta do presente, do agora, mas a fazer a travessia e se manter desperto. Talvez mais difícil do que fazer a travessia seja perceber. Talvez um pouco difícil seja lembrar, talvez mais difícil seja perceber sem cair desse estado. O discípulo talvez esteja aprendendo isso. De algum modo se diz que tem níveis em luz no caminho, de algum modo se diz que talvez luz no caminho seja algo, e sem dúvida ele é esse algo que chega a nós, que somos, quem sabe, aqueles que um dia hão de tornar-se discípulos. Mas talvez ele também seja um livro para aqueles que já o são discípulos. Talvez ele seja um livro para aqueles que, sendo discípulos, são discípulos que passaram por provações e estão naquilo que a literatura ocultista diz, discípulos aceitos, filhos do Mestre. E talvez seja escrito, e isso ficará mais diretamente para o nosso encontro de sábado, ele seja um livro escrito para aqueles discípulos que tenham passado por o que nós chamamos de portas da iniciação. Talvez não seja tão simples entendê-los no caminho, mas talvez seja na simplicidade que não quer nada para si que nós podemos ter uns vislumbres mais claros daquilo que é. Quando tem gente querendo, e o quanto de nós está querendo, não tem um espaço próprio para aprender. Não sei se dá para a gente entender isso. O discípulo que está para aprender, ele não tem um querer. Ele tem talvez um entusiasmo, ele tem um vigor, ele tem força. Mas talvez ele já tenha encontrado algum tipo de paz incompreensível, que lhe dota de uma serenidade que não é ele que quer. Não tem liberdade quando tem querer ou escolha. A liberdade só vem quando a gente está pronto para receber. Existe um grau, existe um estado, existe um momento. De algum modo, se a gente vai se atrever a tentar viver como se elas fôssemos, ou como se discípulos fôssemos, ou
Se a gente aceita o convite apresentado por Shantideva e tenta perceber qual é a vida de um Bodhisattva, não para animar a nossa curiosidade, mas para inspirar o nosso viver e perceber o quão difícil talvez seja. Difícil não a ponto da gente querer deixar para outra e para outra e para outra, porque acha que as circunstâncias não são favoráveis, mas difícil porque a gente está vivendo. Só quem realmente aceita o convite e aceita viver é que percebe o que é o difícil. E não aquele que se limita a criar uma imagem mental do que possa ser fácil ou ser difícil. A gente pode aceitar um convite. E a gente pode tentar viver. E aí tem um início de luz no caminho dizendo assim: antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Antes que os ouvidos possam ouvir, eles devem ter perdido a sensibilidade. Eu não me lembro exatamente como as frases são construídas, mas a ideia é: antes que possas falar na presença dos mestres, deves perder a capacidade de ferir. Antes que tua alma te encontre com estes santos seres, teus pés devem ter sido lavados com o sangue do coração. Talvez nós pudéssemos ficar um bom tempo só tentando refletir junto o que essas palavras iniciais estão nos dizendo. Eu sou um chorão. Fiz uma confissão aqui diante da câmera. Melissa brinca comigo e diz que eu sou capaz de chorar até em inauguração de coisas assim. Ouvindo discursos e coisas do gênero. E eu às vezes tenho que me controlar para não fazer a fiasqueira, como dizem talvez os gaúchos, assim, de verter lágrimas na frente das pessoas, mas... Da onde vêm as lágrimas? Luz no Caminho, que fala da suprema compaixão, nos diz: tens de ser incapaz de verter lágrimas. Paradoxo. A gente se sente tão amoroso e talvez descubra que o elemento pessoal não é amor. Quem chora? É curioso, mas de algum modo se diz que a grande energia do amor, ela se expressa no tempo e no espaço, ela se expressa entre nós. A gente aprende sobre aquilo vivendo aqui. Isso é um sinal, um caminho. Dizem que tem águas aqui do tempo. Dizem que Jesus conseguiu andar sobre essas águas do tempo. E dizem que quando a gente consegue passar para além das águas do tempo, a gente consegue mergulhar nessas águas da impessoalidade. Eu não sei se a gente continua chorando, mas talvez as lágrimas mudem. E o discípulo escuta: tens de ser incapaz de verter lágrimas. E talvez a gente olhe para o mundo e veja um mundo de tanta iniquidade, de tanta tristeza, de tanto sofrimento e não consiga ser indiferente, mas não há indiferença. Ainda que haja talvez uma compreensão. Quem chora em nós? O que em nós ama? O que é o amor? A gente está sendo convidado a tentar ir para além das nossas aparências, para além daquilo que a gente afirma para nós mesmos. Se talvez a gente quer encontrar com os santos ou com os sábios. Talvez os nossos olhos possam ver
a luz. Quando a gente não tem mais algo que dá o colorido pessoal. O colorido não se perde, mas não é ele que constrói, reconstrói, reelabora. Existe talvez uma possibilidade de compreensão. Existe algo além daquilo que nós chamamos amor. Talvez por aquilo que nós entendemos como amor, nós possamos encontrar aquilo que está além. Não existe um amor pelos nossos. Não existe nem talvez uma força, um exercício de tentar amar aqueles que nós não nos... com os quais nós não nos harmonizamos, mas existe o amor. O amor não é meu e nem direcionado a alguém. O amor. Talvez a gente possa tentar compreender isso nas nossas relações e tentar entender o quanto das nossas relações são forjadas pelas nossas expectativas, pelas nossas determinações, pela expectativa de suprimir as nossas lacunas, nós amamos. Pela expectativa de suprir nossas carências, nós sofremos, nós nos indignamos, nós reclamamos, nós bradamos, nós choramos. Quem em nós chora? Se queres abrir e perceber, vendo, tens que ir além. Além do além. E ainda mais. Teus ouvidos, para ouvir a voz do silêncio, têm de perder a sensibilidade. Talvez uma das práticas meditativas budistas mais difíceis seja o que eles chamam talvez de uma shamatha pura. Talvez a experiência yogi, segundo Patanjali, que nos levaria ao Dharma Mega Samadhi, seria aquela destituída de uma semente. Nirbidya Samadhi. A gente precisa de elemento externo para se sentir acordado, para se sentir conectado. A gente precisa ter nós e os outros, o mundo para entender a si. Talvez para ouvir a voz do silêncio, a gente tenha que tentar passar por tudo isso. E buscar perceber. Para ouvir o guru, o mestre. Talvez a gente precise entender que o poder da voz que nos é conferido como um qualificativo divino que traz a percepção do imanifesto, ainda sem forma no símbolo, que simbolizado, decodificado pela nossa mente, se transforma em palavra e gera relacionamento, fere, né? Machuca. Dizem que só quem passa pela experiência do silêncio valoriza realmente as palavras. Lúcia, que aqui está, tem sempre aquela lembrança socrática que nos diz que é a partir de uva que nós deveríamos exercer a nossa fala, não é isso? Provavelmente Sócrates é que teria dito, não fale nada que não seja útil, verdadeiro e amável. Sobra algo antes que possamos falar, devemos ter perdido a capacidade de ferir. E antes que a nossa alma esteja na presença do Mestre,
Como é? Os nossos pés devem ser lavados com o sangue do coração. De algum modo, misticamente, teria se dito que há algo em nós que precisa morrer. E que enquanto não morrer, não há um espaço para o florescimento expressivo do ser ou da alma. O ser no tempo morre para que aquele ser atemporal se expresse. Enquanto isso não morre, nós não temos como estar. Quando aquele morre, talvez a gente entre num outro âmbito. São Francisco de Assis gosta de dizer isso, né? Na oração de São Francisco existe uma coisa assim, que eu possa mais compreender do que ser compreendido, mais perdoar do que ser perdoado, mais amar do que ser amado. Porque é amando, perdoando e compreendendo que se nasce para a vida eterna. As palavras não são exatamente essas, mas a ideia talvez passe. Quando a gente tem uma expectativa de receber, a gente está não na vida. Uma pessoa teria dito assim para Krishnamurti: como eu posso me preocupar com essas coisas se eu preciso sobreviver? E ele teria dito: não sobreviva. Nós não estamos aqui para sobreviver. Isso não significa que nós devemos relegar a sobrevivência ou viver com inconsequência. Talvez um Chela, um Bodhisattva, não viva com inconsequência, mas viva. Nós ainda não experimentamos o que significa viver. Há quem diga que quando a gente experimenta um pouquinho da vida, que não é nossa, mas acontece através de nós, tem alguma coisa que nos preenche, que nos motiva e que nos faz agentes ativos de algo que a gente não compreende, que está além de nós e que existe através de cada um de nós. Talvez isso seja um pouco daquilo que São Francisco de Assis diga que é a vida eterna. Porque esses momentos, eles ficam. A gente fala assim, uma experiência meditativa não é uma experiência em que a gente queira parar a mente, não faz sentido querer parar a mente. Mas talvez faça sentido não reelaborar e construir coisas a partir das premissas que as ondas mentais trazem à nossa consciência. As coisas podem passar e nós podemos ser observadores delas, sem se apegar a elas. A gente não precisa imaginar o que vai acontecer na segunda-feira se uma preocupação futura bate na nossa consciência nesse momento. A gente não precisa continuar reelaborando aquilo e pensar nas imagens das pessoas e das circunstâncias. A gente não precisa criar um panorama mental que nos mantém cativos pelos tempos e pelas idades. A gente pode simplesmente observar, sem negar. A gente não precisa direcionar toda a nossa existência para a sobrevivência, sem negar. Nós precisamos sobreviver, mas algo há, independente das circunstâncias externas que nos conclamam a determinadas obrigações ou afazeres ou circunstâncias, chamados de responsabilidade por papéis que de algum modo chegaram até nós e nós assumimos. O pensamento que veio na mente. Sobrevivência. Tem algo além da sobrevivência. Tem algo além do pensamento que vem na mente. Gati. Gati para gati. Está lá. Dá para tentar estar lá. Lá é a vida. A gente percebe. A gente tem o ser. A gente tem aquele que nos dá a vida para o ser. A gente nasce e a gente vive.
A gente lava os pés com o sangue do coração. A gente deixa de viver para aquele que condicionou a nossa existência, nos mantendo cativo na sobrevivência e passa a entrar na dimensão da vida. Bem-vindo. E aí a gente começa a perceber que existem algumas regras. Quando tu estás pronto e disposto, talvez as regras surjam para dizer como tu podes manter-te desperto na vida e vivo. E as regras hão de dizer, como amanhã, a partir das 4 horas, nós vamos começar a estudar uma por uma, coisas do tipo: mata a ambição, mata a vontade de viver, mata o desejo de conforto, mas vive como aqueles que amam a vida, como aqueles que a respeitam. Trabalha como aqueles que são ambiciosos. Talvez o Bodhisattva ou o discípulo seja o maior dos trabalhadores, mas o trabalho não é para si. Não é um trabalho que visa recompensa pessoal, seja de ordem material ou de ordem espiritual. É, segundo a tradição hinduísta, o cumprimento pleno do Dharma. Seu trabalho. Essa é a vida. Na psicanálise se diz que nós somos seres do desejo. E que se nós matamos o desejo, nós matamos a vida. Nós matamos a razão pela qual nós vivemos. Como é possível viver como aqueles que amam a vida e ainda assim matar a vontade de viver? O caminho da espiritualidade não é um caminho de negação, nem de tristeza, nem de sofrimento. A tristeza, o sofrimento e mesmo a negação estão na dimensão da nossa mente que dualiza com outras coisas. Há quem diga que não existe nem tristeza nem alegria. Existe o real. Eu tenho amigos que, buscando pensar positivamente nos momentos de tristeza dos seus irmãos, lhes chamam assim, dizem: vamos olhar o outro lado? Tem. Numa dimensão da vida tem um outro lado, talvez na outra não tenha. Nenhum nem outro. As coisas não são boas nem ruins, as coisas são. As coisas são o que são. E a vida? Nós podemos estar numa dimensão da vida sem nos fechar ou negar para estar na dimensão que é a dimensão da expressão da vida. Que aos olhos do mundo se matiza com experiências felizes e tristes, felizes e tristes. Enquanto o mundo chora e o mundo ri, talvez haja aquele que contempla. Tu és aquele que contempla. Nós somos aquele que contempla. O que contempla está na vida e a vida está aqui. É dito que quando um ser passa para outra margem e chega no Nirvana, é a humanidade que chega no Nirvana com ele. Dizem que a natureza toda se regozija e canta. Mais um. Somos nós. E o curioso é que se diz que esse que atravessa a margem, ele não está lá. Ele descobriu isso aqui. Mistério dos mistérios. Todos nós temos uma natureza de Buda. Essa natureza de Buda nunca deixou de estar aqui. Como os pássaros nunca deixaram de estar aqui. Mas há momentos em que nós percebemos os pássaros. Quando a gente percebe os pássaros, a gente se lembra. Opa, estava dormindo. Aqui agora. Quando a gente percebe os pássaros, a gente pode lembrar. Opa, a natureza búdica não está em outro lugar. Ela está dentro de cada um de nós. E quando a gente está em sintonia com essa natureza de Buda, talvez a gente tenha percebido o mistério por trás dos paradoxos que nos dizem no início de Luz no Caminho: mata
a vontade de viver e ama a vida como aquele que a elas estão associados. Eu adoro um convite de encontrar com a vida. Eu gostaria de poder convidar cada um de vocês para, junto comigo, tentar encontrar e manter a percepção de encontro dessa porta que se abre para a vida. Que a gente possa estar juntos, sintonizados e vivos, ajudando os nossos irmãos a também viverem. Que a gente possa ir além da sobrevivência e encontrar essa paz inexplicável. Que o encontro com a paz inexplicável seja o convite, não que a gente recebe, mas o convite que está soando no nosso coração-mente, na bodhicitta que está sendo desenvolvida. Tu existes para todos os seres. Vive. Tua vida significa trazer a percepção do teu irmão, o ser. Que nós possamos ajudar os nossos irmãos, a nós, a viver. Obrigado, meus irmãos.